Bom, e agora a gente fala da PEC da transição, porque ela passou com facilidade pelo Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados. Paula Lobão, minha xará, boa noite a você, Paula. Qual o caminho da PEC e qual a expectativa da Câmara para a votação? Oi, Paula, tudo de bom para você? Gostei do xará, viu? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a expectativa dos parlamentares aliados do presidente eleito Lula é de que esse texto da PEC fura-teto seja votado na próxima semana, entre terça e quinta-feira. Nesse momento, o que está acontecendo? Os parlamentares estão em negociações com o presidente do Congresso Nacional, o deputado Arthur Lira, para dar agilidade no andamento aí desse texto. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, disse hoje que espera que a Câmara dos Deputados vote e aprove o texto da PEC fura-teto sem mudanças, exatamente como foi votado ontem à noite pelo Senado Federal. Vamos ouvir agora o senador Rodrigo Pacheco. Houve sempre uma percepção de que o Senado, ao tomar essa decisão de fazer a PEC do tamanho que ela ficou e nas condições que ela foi estabelecida, uma expectativa de que a Câmara possa encaminhar desta mesma forma, né? O próprio presidente Arthur Lira sinalizou essa possibilidade de nós unirmos esforços, Senado e Câmara, dentro do objetivo comum de aprovar essa PEC com a máxima urgência possível, justamente para que o relatório orçamentário possa ser elaborado pelo relator e aprovado no Congresso Nacional. A PEC não vai passar por comissões, não há tempo para isso, precisam ser cumpridos aí prazos legais e a alternativa encontrada, então, foi apensar o texto dessa PEC a outra PEC que já foi aprovada em todas as comissões necessárias. Então, a PEC segue direto para o plenário da Câmara dos Deputados. E aí a votação acontece em 2 turnos, são necessários 308 votos a favor para que a PEC seja aprovada. E agora que ela chegou à Câmara, qual é o próximo passo? Escolher o relator desse texto. 2 parlamentares estão disputando essa função. O deputado Celso Sabino, do União Brasil pelo Pará, e o deputado Elmar Nascimento, também do União Brasil, pelo estado da Bahia. Quem vai decidir isso é Arthur Lira, mas é muito provável que Arthur Lira decida pelo nome do deputado Elmar para ser o relator desse texto. O governo eleito do PT quer que essa PEC seja promulgada pelo Congresso Nacional. Para ser promulgada, ela precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então, o governo do PT quer que seja promulgada antes da votação do orçamento de 2023, o que deve ocorrer ainda este ano. Vamos ouvir agora Rodrigo Pacheco novamente a respeito disso. Eu trabalho com a convicção da aprovação do orçamento esse ano. Eu acho que esse é o nosso papel. 2 anos atrás nós experimentamos isso, de não aprovar o orçamento. Isso é sempre muito ruim. Eu acho que é importante nós termos a regularidade e o funcionamento. Lei orçamentária para um governo que está começando, é muito importante que ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. É a nossa prerrogativa e nós não podemos nos furtar dela. Paula Lobão falando diretamente de Brasília, a gente volta com você com mais informações durante o Jornal Jovem Pan e a gente volta mais uma vez com os nossos comentaristas para a gente discorrer esse assunto da PEC da transição, que é outro assunto que está extremamente em alta, extremamente polêmico também, com essa quantidade de pessoas, essa frente extremamente ampla que vem sendo criada pelo presidente eleito Lula. Vamos ao Serrão. Serrão, quero saber o seguinte, agora é a PEC dentro da PEC para que ela consiga transcorrer de uma forma mais rápida. Como que deve terminar tudo isso? Vai terminar na pizza de sempre, né? O Congresso brasileiro se apequena quando ele consegue aprovar uma excrescência absoluta, que é essa PEC fura-teto. Você está desrespeitando o modelo orçamentário correto, que é gastar o que você tem para gastar e não dar um cheque em branco para esse gasto. É como contar com o ovo na barriga da galinha sem que esse ovo tenha sido antecipadamente fecundado. Então, isso é grave, isso não é bom do ponto de vista de gestão, mas o parlamento brasileiro vai mostrando que negociações, acima de tudo, sempre funcionam no fim das contas. Vilela, vamos falar sobre o salário justamente desses nomes, e são tantos nomes que vêm sendo aí colocados na mesa pelo governo do Lula. Quero saber o seguinte, essas pessoas todas, são mais de 200 pessoas, né, pela última vez que eu andei observando. Como que essas pessoas vão receber seus valores? Há algum voluntário? Todas recebem? Acaba pegando o valor de um ali, pegando de outro? Como é que fica?
Olha, Paula, a grande maioria, a esmagadora maioria, ela é de voluntários. O número de cargos que estão efetivamente preenchidos, até a última contagem que eu acompanhei, dava em torno de 30 cargos ou algo do tipo. É um número relativamente pequeno para centenas de pessoas que estão envolvidas nesse processo de transição. E isso chama muito a atenção, porque uma transição de governo, via de regra, é algo para ser feito por um grupo restrito de técnicos, análise de planilha, análise do estado da arte em que o novo governo vai assumir. Um grupo desse, muito grande, com centenas de pessoas, ele está procurando criar o plano de governo que não foi criado antes, no período eleitoral. Então, dá a impressão que às pressas o novo governo tenta criar um programa de governo, só que realmente está em cima da hora e não tem condições de fazer isso há poucos dias de assumir o mandato. Serrão, e falando novamente dessa PEC ao quadrado, mesmo que ela seja comum, ela é legal? Olha, ela é legal, vai ser aprovada pelo parlamento. O problema é, o parlamento está atropelando o próprio trâmite normal, legal e legítimo para aprovação dessa emenda constitucional que permite que o governo possa fazer uma gastança, um cheque especial para o primeiro ano, segundo ano do governo Lula, deixando aí 85 milhões que vão para a questão do Bolsa Família e o resto 100 bilhões, 85 bilhões, vamos falar em bilhões, e outros 100 bilhões que ficam aí para outros gastos. E nesses outros gastos vai ter muito parlamentar que vai gostar muito de ser beneficiado, principalmente nas emendas que eles gostam de fazer.